Você acorda, mas não desperta. O corpo levanta, mas a alma continua deitada. Olha no espelho e finge que está tudo bem, mas lá no fundo, você sabe que não está. Você sente o peso, a frustração, a angústia do "eu poderia estar mais longe", o incômodo silencioso de quem se trai todos os dias. Você finge que não dói, mas dói. E não é porque você é fraco. É porque, em algum ponto do caminho, te ensinaram que seria fácil, que bastava sonhar, que bastava querer. Mas mentiram para você. A vida é feita de escolhas, sim, mas também é feita de renúncias, de noites mal dormidas, de dias que parecem não acabar, de decepções que rasgam o peito e você precisa continuar sorrindo. A dor está aí, ela te testa, ela te cobra. E a grande pergunta é, o que você vai fazer com ela? Você pode usar essa dor para justificar sua estagnação, ou pode usar para forjar sua força, porque no fim, a dor é neutra, ela só revela quem você realmente é. Jim Rohn dizia, a disciplina pesa gramas, o arrependimento pesa toneladas. E o que pesa em você hoje é o esforço de quem está construindo ou o vazio de quem parou no meio do caminho? A dor pode ser o seu cemitério ou pode ser a sua fornalha. Você escolhe se ela vai enterrar seus sonhos ou temperar sua coragem. Abraham Lincoln perdeu mais de uma dezena de eleições antes de ser presidente. Edison falhou milhares de vezes antes de acender a primeira lâmpada. Disney foi rejeitado por dezenas de bancos antes de erguer seu império. O que eles tinham? Clareza, propósito, resistência mental. Eles escolheram ser forjados. Eles transformaram a dor em ferramenta. Porque aqui vai a verdade, que quase ninguém tem coragem de dizer. O sucesso não vem da motivação, vem da convicção. Motivação te anima, mas a convicção te move quando tudo desaba, quando ninguém acredita, quando você está sozinho, cansado e mesmo assim, continua. Você quer vencer? Então pare de perguntar quando vai ficar mais fácil e comece a perguntar quando você vai ficar mais forte. Pare de fugir da dor, corra na direção dela, porque toda vitória tem um preço e quem não está disposto a pagar o preço vai pagar o arrependimento. Você foi ensinado a temer o desconforto. Mas ninguém te disse que o desconforto é o único professor honesto da vida. Ele não alivia, não afaga, não promete, mas transforma. Quer clareza? Passe pela confusão. Quer visão? Aprenda a enxergar no escuro. O problema é que muitos querem a vitória, mas rejeitam o processo, querem resultados de gigantes, com o esforço de amadores, querem plantar pouco e colher o impossível. Mas a natureza não se engana. Ela dá a cada um aquilo que foi cultivado. E se você está colhendo menos do que espera, talvez seja a hora de plantar com mais verdade. Mais foco, mais consistência. Porque o sucesso é sutil. Ele não chega com alarde. Ele chega para quem resistiu quando todos pararam. Para quem escolheu continuar mesmo sangrando. Para quem acordou no dia ruim e fez o que precisava ser feito. A verdade é simples, mas dura. Ou você domina a si mesmo, ou será escravo das suas desculpas. Você diz que quer vencer, mas a pergunta é, você quer de verdade? Ou você gosta da ideia? Gosta da imagem? Do reconhecimento? Do parabéns? Ou está pronto para aguentar o processo brutal, solitário e silencioso que ninguém vê? Não existe vitória confortável. Não existe transformação sem crise. Não existe crescimento sem dor. Você precisa decidir entre a vida que você aguenta ou a vida que você merece. Quer viver com propósito? Então prepare-se para ser questionado, criticado, incompreendido, chamado de louco, arrogante, obsessivo e ainda assim continuar. Porque a verdade é que você não nasceu para se adaptar ao comum. Você nasceu para expandir, para criar, para romper o padrão, para ser exemplo e não estatística. Só que ser exemplo tem um preço, e esse preço se chama disciplina. A disciplina é o escudo do visionário, é o que te protege da inconstância, do impulso, do velho eu que insiste em te puxar para trás. E você conhece esse eu, aquele que fala para você dormir mais 10 minutos, para começar segunda-feira, para adiar mais uma vez. Esse eu te conhece bem. Mas você precisa se tornar alguém que ele não reconhece mais. Você precisa ser um estranho para a sua versão fraca.
Você precisa ser o tipo de pessoa que o seu eu preguiçoso tem medo de enfrentar. E isso começa onde a maioria para, no silêncio. Na madrugada, naquele último round quando o corpo diz não, mas a mente grita vai. É nesse lugar que poucos entram, mas é de lá que os gigantes saem. Você não precisa mostrar para ninguém o que está fazendo. Você só precisa aparecer um dia como resultado. Eles vão perguntar como. Vão dizer que foi sorte, que você deu um golpe de sorte, um contato, uma oportunidade rara. Mas você vai saber. Você vai lembrar de cada momento em que escolheu agir enquanto outros descansavam. Vai lembrar dos dias que ninguém viu, dos nãos que engoliu, das noites sem sono, dos medos que enfrentou calado e vai sorrir. Porque a sua jornada vai gritar por você. E aí talvez você entenda o que Jim Rohn quis dizer quando ensinou que o sucesso é uma consequência da pessoa que você decide se tornar. Não é sobre o que você tem, é sobre quem você é. O resto vem, mas você precisa começar. E mais ainda, precisa continuar, mesmo sem aplausos, mesmo sem promessas. Porque o que separa os grandes dos comuns não é o talento, é a constância, é a resiliência. É a capacidade de resistir quando tudo parece sem sentido. Você está esperando o quê? A motivação perfeita? O momento certo? A bênção de alguém? Pare com isso. Não existe momento ideal. O que existe é a escolha de começar apesar do medo. Você já viu uma pedra quebrando por fora? Antes disso, ela racha por dentro. É invisível, é silencioso, mas é real. A mudança começa do lado de dentro. Quando ninguém vê, quando tudo ainda parece igual, mas algo já mudou em você. A decisão foi feita. Você decidiu não ser mais vítima. Você decidiu ser autor. Você decidiu fazer do seu passado combustível e não prisão. Porque a dor vai continuar aí, a dúvida também. Mas agora, você sabe quem você quer ser. E isso muda tudo. Você pode até tropeçar, mas não vai mais aceitar ficar no chão. Você pode até cair, mas vai cair para frente. E quando entender que toda dor tem uma semente de crescimento, vai perceber que nada foi em vão. Nem as perdas, nem os atrasos, nem os silêncios. Tudo estava te forjando, tudo estava te moldando, tudo estava te preparando. Então me diga, você vai deixar a dor te quebrar? Ou vai usá-la como martelo para moldar o melhor de você? Você vai continuar carregando esse peso, como se fosse uma cruz. Ou vai transformar esse peso em base e construir sua fortaleza. Tudo o que você precisa já está dentro. Tudo o que falta é agir com coragem. O medo não vai desaparecer, mas você não precisa mais se curvar a ele. Você pode caminhar com medo, falar com medo, agir com medo. Porque coragem não é ausência de medo, é presença de propósito. Agora escute. O mundo não precisa de mais gente comum. Ele precisa de alguém como você, que decide, que levanta, que faz, que transforma dor em força, silêncio em sabedoria, rejeição em impulso e dificuldade em legado. A dor vai te visitar, mas você escolhe. Ela te quebra ou te forja. Você decide.